de hoje você vai aprender isso daqui, ó. Pega a visão aqui na tela do Koalão, rapaziada. Esse daqui é o OBS Studio que eu uso para tutoriais. Eu tenho dois microfones conectados. O microfone 1, que é esse que você está vendo aqui, e o microfone 2 é esse daqui, que eu vou ter que deixar em tela cheia pra vocês verem, que ele tá conectado ali longe pra caraca de mim, ali em cima do computador. E se vocês olharem direitinho ali o que tá acontecendo, ambos os microfones alcançam volumes ali próximos um do outro, e se você observar direitinho aqui, eles mantêm um volume legal, adequado, bastante equilibrado entre eles, deixando tudo bem niveladinho, bonitinho. Agora observe o que acontece quando eu desativo esses plugins, que é o que vocês vão aprender no vídeo de hoje. Eu vou desativar esse plugin aqui do microfone 2, esse. Olha só que loucura que acontece com o microfone 2. Ele fica lá em cima, o áudio fica às vezes, ó, acima do normal em relação ao outro microfone, ó. Tá vendo? E eu agora vou desativar o do microfone 1, pra vocês verem a grande diferença aqui de um microfone para o outro. Olha só que loucura, gente. Como que ele fica? Todo destrambelhado, todo desconfigurado, todo desnivelado. E o que vocês vão aprender no vídeo de hoje? Basicamente, a utilizar esses plugins que vocês acabaram de ver eu ativando e desativando aqui. E mais do que isso, vocês notaram que apareceu uma numeração na tela em vários momentos? Então, essa numeração na tela se trata de diversas outras coisas que aconteceram aqui em tempo real, ou seja, eu não fiz na edição desse vídeo, tipo isso daqui que você acabou de ver, e tipo isso daqui que você está vendo, e tipo isso agora que você vai ver aqui, isso tudo eu estou fazendo em tempo real e eu tenho vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer isso no seu OBS Studio, apenas clicando aí nas teclas do seu teclado, adicionando atalhos aí do seu lado, você consegue fazer isso. E se você quiser que eu faça isso por você, ou até mesmo que você vai ver nesse vídeo, entre em contato comigo que eu faço um trabalho de consultoria espetacular pra te ajudar a deixar tudo redondinho do seu lado, pra você fazer transmissão ao vivo, podcast e gravações e qualquer outra coisa, beleza? Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e deixe aí nos comentários qualquer dúvida que surgir ao longo desse vídeo. Bora então para o vídeo de hoje, onde você vai aprender a nivelar os volumes das suas entradas de áudio no seu computador, ou seja, dos seus microfones ou faixas de som, tanto faz, você pode nivelar tudo, deixar tudo normalizado e eu vou explicar para vocês que existem 3 pluginzinhos aqui no OBS Studio, que você não precisa baixar nenhum plugin externo, nada de fora. Ele tá lá no OBS Studio, são filtros lá presentes já no seu OBS Studio, você instalou ele, eles vão estar lá disponíveis para você e você pode utilizar eles para controlar e nivelar o som que tá entrando através dos seus microfones, beleza? Bom, vamos lá, vamos por partes. Vocês precisam escutar as configurações que vocês estão aplicando para você conseguir ouvir o seu microfone, ou seja, ter o retorno do seu microfone. Segue comigo aqui o passo a passo muito importante, tá bom? Então bora lá. Você vai vir aqui no seu OBS Studio, onde você vai fazer essa configuração dos filtros, vai vir em configurações e você vai vir nessa opção aqui de áudio. Aqui em áudio você vai vir em avançado. Em dispositivo de monitoramento você vai selecionar o seu headset, o seu fone de ouvido, aonde você vai ouvir o retorno do áudio que você está configurando aqui do seu microfone, beleza? Feito isso, você vai clicar aqui em aplicar e clique em OK. E você vai fechar e abrir o seu OBS, porque senão não vai funcionar, tá bom? Depois que você abrir o seu OBS, você vai ter que ativar o retorno para você ouvir como é que tá ficando os filtros que você tá aplicando do seu lado. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em qualquer região do mixer de áudio, vem em propriedades de áudio avançada e seleciona a faixa aqui do microfone que você vai fazer a configuração do filtro. Clica aqui em cima onde está escrito monitoramento de áudio e vai em monitorar e enviar áudio. E eu vou deixar apenas o áudio desse OBS aqui do tutorial, para vocês verem o retorno acontecendo em tempo real as coisas, tá bom? Então bora lá. Eu ativei aqui monitoramento e envio de áudio no meu microfone 1 e a gente vai começar a configurar o microfone 1. Você já pode fechar aqui. Agora vamos para o tutorial aplicando os 3 filtros necessários para nivelar o som do seu microfone e deixar ele, ó, redondinho. Vai em cima da fonte do seu microfone que você vai aplicar o filtro, clica aqui em filtro. Depois disso você vai clicar aqui no maisinho, você vai adicionar o expansor primeiro. Depois você vai clicar aqui novamente, vai adicionar o compressor para cima e depois você vai adicionar o compressor, beleza? Exatamente nessa ordem aqui. Como eu já tinha configurado antes para adiantar aqui o tutorial, eu vou remover eles aqui. Eu só fiz isso para mostrar para vocês aonde você adiciona eles, beleza? Agora a gente vai para o expansor. Para que serve o expansor? Preste muita atenção. A função do expansor é fazer com que áudios a partir de um limiar, a partir de certo ponto para baixo, fiquem cada vez menores. Ou seja, vamos supor que alguém bata a porta ali e eu quero que aquele som não seja pego no microfone. É para isso que serve o expansor. Ele vai identificar aqueles sons mais baixos que certo volume, que é o que a gente chama de limiar ou threshold aqui, como vocês podem ver, e aí ele vai diminuir numa razão, numa proporção, que é essa ratio que eu adicionei aqui de 2:1. Eu coloquei aqui o limiar threshold de menos 40 decibéis. Se você olhar aqui na reguinha de decibéis, menos 40 tá aqui, ou seja, todos os áudios abaixo de menos 40 ele vai diminuir o dobro da diferença do limiar.
Ou seja, vamos supor que tem um áudio de menos 50 decibéis, que é abaixo de 40. Se você olhar aqui, 50 decibéis tá aqui, menos 40 tá aqui. Ele identifica que esse áudio tá em menos 50 decibéis e vai diminuir o dobro. Por que dobro? Porque eu coloquei aqui razão de 2 por 1. Qual é a diferença entre 50 e 40 decibéis? 10. Então ele vai diminuir menos 20. Então ele vai sair de menos 50 para menos 70. Não existe menos 70 aqui, ou seja, ele vai zerar, ele vai sumir com aqueles áudios de fundo. E vocês podem observar isso aqui logo que eu ativar ele, ó. Preste atenção, ó. Vou fazer silêncio aqui para vocês verem, porque ele diminui os sons de fundo, né? Olha só. Funcionou perfeitamente. Mas qual é para que serve o ataque, liberação, ganho e detecção de RMS? Calma, vou explicar. O ataque é o tempo que ele vai demorar para ativar esse filtro. Então depois de 10 milissegundos, que foi o que eu coloquei aqui, ele vai ativar o filtro e vai funcionar. Agora, a liberação é quanto tempo até identificar que essas condições que eu coloquei aqui em cima não estão sendo atendidas e ele vai liberar aquele áudio, ou seja, ele não vai aplicar o filtro naquele áudio. Eu coloquei 50 milissegundos. No caso do expansor, isso aqui não faz tanta diferença, mas nunca zere ou deixe isso tão alto. Ou senão ele vai demorar muito tempo para agir, para liberar, ou senão ele vai ficar muito seco, essa transição do filtro funcionando e parando de funcionar, beleza? Então eu recomendo deixar ele também 10 e 50 milissegundos a liberação e o ataque. O ganho na saída ele vai aumentar o volume, eu não quero que aumente, eu quero que ele diminua esse volume, então eu deixei em 0. E a detecção, ele tem duas opções. Você percebe que aqui tem pico e RMS. RMS é quando o áudio ele tem poucas variações, poucos picos. Então imagine uma conversa que às vezes fica alta, às vezes fica baixa, tipo uma ondinha. E quando você tem picos, ou seja, barulhos tipo estalos, tiros, se você mora no Rio de Janeiro, piada pra carioca. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então eu tenho propriedade pra fazer essa piada. Então você vai ativar a detecção de pico. No caso aqui, eu vou deixar RMS, que é meu diálogo apenas, minha voz aqui, que às vezes aumenta, diminui. Pronto, o expansor ele está atuando perfeitamente, sons mais baixos ele vai diminuir, então eu não preciso me preocupar com aqueles sons aleatórios de fundo que vão aparecer por ali. E isso você vai configurar de acordo com os sons do seu fundo. Então, se os sons do seu fundo aí, do seu ambiente, forem maior do que menos 40, ou seja, menos 35, menos 30, que é maior do que menos 40, obviamente, você vai aumentar esse limiar para ele fazer com que esses sons fiquem menores e só pegue a sua voz que está mais próxima do microfone, é claro. O próximo filtro é o compressor para cima. O compressor para cima, ele vai aumentar os volumes mais baixos de acordo com as condições que eu adicionei aqui. Para que serve ele, Koala? Basicamente, se você às vezes está falando mais distante do microfone, como eu estou fazendo agora, ou mais perto do microfone, virando para o lado, virando para o outro, ele vai tentar sempre fazer com que os áudios mais distantes, ou seja, os áudios mais baixos, sejam um pouco maiores, mais próximos do pico. E aqui vem as condições, as configurações individuais. O limiar, threshold, são todos os áudios abaixo de menos 35 decibéis que ele vai atuar nessas condições que eu acabei de falar. No caso, se você olhar aqui, 35 decibéis está nessa posição aqui da reguinha de decibéis. Ou seja, qualquer áudio abaixo disso daqui, ele vai aumentar o áudio numa proporção de 1 para 1. Em resumo, se você tem um áudio de menos 40 decibéis, uma diferença de menos 5 decibéis de menos 35, que foi o que eu coloquei aqui, e menos 40, ele vai aumentar mais 5 decibéis, ou seja, ele vai para menos 35 decibéis, ele vai ficar mais alto. Isso é uma maneira de você tentar nivelar os volumes mais baixos e deixar o áudio mais natural possível. O ataque funciona da mesma forma que eu falei anteriormente, é o tempo que ele vai demorar para agir, eu diminui um pouco aqui para 5, a liberação é o tempo que ele vai demorar para parar de fazer esse filtro funcionar. O ganho na saída aqui eu achei importante porque o limite aqui é de 1 por 1 e eu queria deixar os áudios baixos mais altos possíveis, então eu botei mais 5 decibéis aqui, ele vai ficar mais alto. Largura de Knie é quanto suave ele vai fazer essa transição entre o áudio que está mais baixo ficar mais alto e depois ele ficar mais baixo novamente. Então eu coloquei ali 3, nunca coloque muito baixo ou muito alto aqui, ou senão ele vai ficar muito seco ou muito devagar essa transição, beleza? Eu vou ativar aqui para vocês verem em tempo real a grande diferença que vai fazer. Pronto, ativei agora. Provavelmente vocês notaram alguma diferença, mas o áudio continua batendo lá no pico, mas aí a gente vai pro último filtro, que é o que a gente chama de compressor. Qual para que serve o compressor? Basicamente ele vai identificar os áudios acima daqueles decibéis que eu adicionei e vai diminuir eles numa razão, num ratio que eu coloquei aqui. Então se a gente ir para as configurações individuais, você pode perceber que o limiar, que é o que a gente chama de threshold desde o início desse vídeo, eu coloquei menos 15. Menos 15 tá lá em cima se você observar. Qualquer áudio acima disso, ele vai começar a atuar nessa razão aqui. Ele vai identificar os áudios a partir de menos 15 decibéis e os áudios de pico que chegarem até em 20 decibéis acima de menos 15 decibéis, ele vai fazer uma razão de diminuição de 20 por 1. Basicamente, eles vão ficar mais baixos. E você vai ter que configurar isso do seu lado, ouvindo mesmo, gente. Não tem outra forma além de ouvir. Eu não tenho como explicar essa para vocês, porque vocês vão ter que, sim,
mexer aqui no limiar threshold na razão. A razão principalmente, porque aqui no limiar threshold eu sempre indico deixar ali mesmo em menos 15 para ser bem sincero com vocês. Mas aqui na razão rate vai depender muito da sensibilidade e qualidade do seu microfone. O ataque eu coloquei em 3 milissegundos, ou seja, menor do que todos esses, eu quero que ele atue rapidamente, e a liberação eu coloquei 60 milissegundos. Já no ganho de saída eu deixei zerado, e aqui em fundo de Cider Chain vou deixar para um outro vídeo, que é uma outra coisa isso daqui. Agora eu vou ativar ele para você observar. Você percebe que agora eu tô falando e às vezes ele bate lá no pico e eu vou ativar em 3, 2, 1. Pronto, agora ele não está mais batendo lá no pico, eu estou falando aqui normalmente, ele tá deixando todos os áudios nivelados, inclusive o áudio que você está ouvindo agora é com todos os filtros aplicados. Ficou bem melhor, bem mais nivelado, o áudio ficou mais audível, né? Não sei nem se disse essa palavra, mas não se preocupa, porque eu separei esse microfone aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no início de vídeos, né? Esse de merda aqui que tá longe pra caraca aqui, e agora a gente vai aplicar as mesmas configurações nele, só que não vou ter que explicar tudo pra vocês porque eu já expliquei, beleza? Só vou mostrar as grandes diferenças de configurações pra vocês verem que em um microfone diferente você precisa aplicar configurações diferentes. Então, não se esqueça, se você tiver dificuldade nisso aqui, me procura, que eu faço trabalho de consultoria, eu configuro isso daqui pra você, tá bom? Entre em contato comigo aí, o link especial fixado nos comentários e na descrição desse vídeo está presente pra você entrar em contato comigo pra eu poder te ajudar a configurar aí através dos meus trabalhos de consultoria. Fechou? Qualquer dúvida deixei nos comentários também. Então vamos para o passo final, que é mostrando pra vocês que qualquer microfone vagabundo você consegue fazer isso, tá? Esse microfone não é vagabundo não, tá? Esse microfone é muito bom, nossa, tadinho, esse microfone é muito bom mesmo. Então eu vou desativar o retorno do áudio desse microfone, que a gente já configurou, e vou ativar, pronto, ativei agora o áudio desse microfone aqui que tá longe. Vocês ainda estão me ouvindo, né? Eu acredito que vocês ainda estejam me ouvindo, então... bom, importante que vocês me ouçam, tá? Eu vou configurar aqui só pra vocês verem a diferença da qualidade do áudio. Vou fazer silêncio só pra vocês verem o áudio. Olha só que doideira, ó. Clico aqui com o botão direito no microfone e vamos aplicar os filtros. Fazendo silêncio, ó. Ele é bem sensível, né? Existem algumas configurações diferentes dos filtros aqui em relação ao outro microfone. No caso do expansor, se vocês observarem, a liberação release eu coloquei em 643, cara, porque ele tá mais longe de mim, entendeu? Então, como ele tá mais longe de mim, eu resolvi colocar uma liberação um pouco maior, porque às vezes ele acha que o áudio já terminou, mas não terminou. Eu tô falando, eu só tô longe dele, entendeu? Então eu preciso aumentar isso aqui. Eu vou ativar ele aqui pra vocês verem a diferença. Olha que maravilha, né? Eu faço silêncio e ele vai lá, fica lá embaixo, né? Não pega nenhum áudio de fundo. Antes tava pegando tudo, né? E olha a grande diferença de configuração aqui, rapaziada. Liberação. A liberação tá em 643. Eu também diminui o ataque, mas a liberação tá em 643. Mas qual ela, como que você sabia? Eu sabia que ela era pra deixar ali em 643? Bom, é apenas testando. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Vocês estão ouvindo o áudio dele agora. É o retorno. Eu poderia colocar aqui, ó, meu microfone, meu headset, e ouvir o retorno dele para configurar. Mas eu não estou com ele conectado e o áudio desse vídeo está horrível graças a isso, para vocês verem a diferença. Eu vou diminuindo aqui e vou falando para vocês verem o som ficando meio estranho, ó. O som vai ficar meio estranho, às vezes vai ficar picotado, ó. Tô diminuindo, ó, meio estranho. Oi, testando som, teste de som. Oi, som. Olha só que estranho, ó, tá picotando. Agora eu vou aumentar, agora vocês estão ouvindo bem melhor a mim, não é mesmo? Então é dessa forma, cara. Você tem que ir testando e ouvindo o retorno para ver como é que vai ficar. Ok, agora eu vou ativar o compressor para cima. Existem algumas poucas configurações aqui também diferentes. Como eu falei, você vai fazer aí do seu lado testes, vai testando, vai ouvindo e vendo o melhor resultado. Já expliquei para que funciona cada coisinha dessa. E por último, o compressor, que vai deixar os áudios nivelados. Então agora você está me ouvindo alto e claro, e você consegue ver que o ambiente de fundo não está mais pegando o áudio, beleza? Eu vou desativar aqui o retorno, porque, meu Deus... E vou ativar o meu microfone aqui com a qualidade maravilhosa, que já está tudo configurado. E, cara, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor... deixa aí nos comentários e entre em contato comigo. É muito importante saber que vocês estão vendo esse vídeo também. Então, escreve aí nos comentários. Eu cheguei até aqui. Entendeu? Não sei, cara. Escreve aí, gato. Só pra ver que você chegou aqui até o final desse vídeo, beleza? Gato. Beleza? Gato. É isso aí, gato. E é isso. Espero que tenham curtido. Tem mais vídeo tutorial aqui no meu canal. Ensinando, inclusive, a fazer aquelas coisas que eu falei no início. Lembrando que eu faço trabalho de consultoria, se você precisar da minha consultoria. Então eu espero o seu contato. Nos vemos nos próximos videoaulas de tutorial. Até a próxima. Valeu. Fui, fuse.